A gente falou que Modeh, a gente não menciona o nome de Hashem e a gente fala Modeh até mesmo antes de fazer Netilat Yadayim, antes de lavar as mãos. Por quê? Porque a gente está impuro. Muito bem. Como é que Hassidut trabalha com essa ideia? Então, a gente encontra no Hayom Yom, trazido já em nome de alguns dos Rebes, que diz o seguinte: nenhuma impureza do mundo consegue afetar o Modeh Ani de um membro do povo judeu. Impureza do mundo pode afetar o Modeh Ani de um Yehudi. Tumá. Nenhuma impureza. O que significa isso? Que mesmo que a pessoa esteja totalmente impura, afastada, ela não perde a conexão com o Criador. Ela não perde o Modeh, o reconhecimento de que Hashem lhe dá a alma. Sim? Tá. Então, o motivo pelo qual a gente fala Modeh mesmo antes de fazer Netilat Yadayim é porque ele está acima das impurezas. E não porque ele é afetado pela impureza. O resultado é o mesmo. A alma ainda está lá em cima. Não. Senão você não fala Modeh. Tem que estar aqui embaixo a alma. Não, está aqui embaixo. A gente não dormiu, acordou e a alma saiu e não voltou. Isso. Então, a gente comentou da última vez o seguinte, que quando a pessoa acorda, uma parte, vamos dizer assim, toda a alma divina volta, tá? Mas permanece uma parte da impureza nas unhas. Isso afeta eventualmente toda a mão. Por isso tem que lavar a mão. Por isso tem que fazer Netilat Yadayim. Isso assim, em resumo, é o que a gente falou. Então, fica uma certa impureza. Essa é a ideia. Agora, Hassidut está dizendo o seguinte... Sim. Veja, talvez faltou ilustrar isso melhor. Tem mas é importante. Tem um comentário, uma explicação do Orach Chaim HaKadosh, um grande Raham de Marrocos, cabalista. Or HaChaim HaKadosh. Isso. Tá? Rav Chaim Ibn Attar. Famoso. Isso. Tá? Ele é mais conhecido como o rabino que caiu na cova dos leões. Na cova dos leões. O pessoal conhece a história do Daniel. Tá? Então esse foi o segundo. Or HaChaim. Isso. Tá? Então, é uma longa história, em suma. Eles também... O Ibn Ben Attar se localiza em que época? 1700. Época do Baal Shem Tov. Ele é contemporâneo do Baal Shem Tov. Tá? Ele faleceu antes do Baal Shem Tov. O Or HaChaim, ele escreve o seguinte: se você tem uma garrafa com água e uma garrafa com mel, na medida que você esvazia uma e esvazia a outra e coloca as garrafas, cada uma num canto, quando você for voltar para observar depois de alguns dias, você vai ver a seguinte cena: na garrafa vazia de água não tem nada, porque não ficou nada. Na garrafa de mel tá cheio de bicho. Cheio de insetos. Tá. Por quê? Porque por mais que você jogue, ainda tem um pouquinho de mel e isso atrai a bicharada. Então, ele usa essa ideia para ilustrar o seguinte: o corpo da gente tem muito mel, muita energia positiva, de todas as coisas boas que a gente faz, ou só pelo fato de ele ser o lugar onde se aloja uma alma divina, então tem uma energia positiva ali. Por mais que a alma saia do corpo, fica algo dessa energia. E como é um pouco, então os elementos negativos querem sugar essa energia. Porque quando é muito, eles fogem.
Mas quando é pouco, eles conseguem sugar. Então, a ideia é de que há um grau maior de impureza na medida que a gente dorme, porque fica muito pouca pureza. E aí, então, o outro lado quer se aproveitar. Seria mais ou menos essa a ideia. Um dos motivos, não vou dizer que é um motivo, mas uma das ideias é porque a unha é a parte do corpo da gente que até um certo ponto foi feito para proteger, mas depois de um certo ponto ele pode ferir, pode machucar. E é ali que ficam as impurezas, vamos dizer assim. A unha que ficou aqui tem a ver com o corpo do Adão e do som? É uma longa história, como foi no Ganéden. Acho que a gente falou de unha da última vez, não falou? A gente entrou na... Não, a existência da unha. Isso. Por quê? Sim. Qual é a história da unha ter ficado? Mas veja bem, eu não quero ser chato, mas não vou falar mais da unha. Não, eu sei. Por que tem impureza? Não vou falar mais da unha. A gente falou muito da última vez, por isso que eu não quero me estender mais. Você falou assim, falou isso. Nada lá, isso. Tá, voltemos. Assim, em vez de unha, que tal trocar para alma? Assim, tá, então vamos lá. O mesmo número de letras. Isso, deve ser. Enfim, então a ideia aqui é a seguinte. Yehidá é a parte da alma que está realmente ligada com a fonte, direto, vamos dizer assim, no Criador. Quando a gente olha o Modani do ponto de vista da Yehidá, ele pode ser dito sempre, que ele está sempre ligado lá em cima. Não há impureza que afete o Modani. Tá? Daí por que falar Modani antes da Netilat Yadayim? E daí também por que não ter o nome de Hashem no Modani? Porque numa relação mais íntima, você não precisa usar nomes. Então você vai para um outro lado completamente diferente. Entende? Não tem título, não tem nomes, tá? Então assim, é olhar o Modani por um outro ângulo completamente diferente. O resultado é o mesmo. Você pode falar antes de fazer Netilat Yadayim, por mais que você esteja impuro, mas você está olhando agora para um lado de uau, você está lá em cima, não que você está lá embaixo. Porque você está olhando agora da perspectiva da Yehidá. Mas só uma dúvida. No Modani só fala só quando de noite, não acorda? Também dormiu de tarde? Em geral, não vejo nada de errado em falar Modani 300 vezes por dia. Assim, não tem nada que... Não, a alma também foi muito Sim, mas a ideia é o acordar de manhã. Por que justo no acordar de manhã, ou pelo menos ao amanhecer? Porque está baseada em um passuk. Tá? O texto do Modani está baseado numa frase que está em Erra, que a frase diz Hadashim lab karim rabá emunaterra. Nós estamos renovados a toda manhã. E aí vem o finalzinho do Modani, rabá emunaterra, porque grande é a tua confiança em nós. Então como ele fala de Hadashim lab karim, como ele fala de estamos renovados a toda manhã, por isso que o Modani ficou, vamos dizer assim, confinado a de manhã. Nada que impeça de falar. Por exemplo, o pessoal, quando coloca tefilin, as pessoas em Israel, muitas vezes incentiva o pessoal a falar Modani antes de colocar o tefilin. Tipo assim, já estamos fazendo isso. Vamos agradecer a Hashem também que a gente está vivo. Não que tenha uma ligação, mas por que não? Você falou Modani hoje? Fala agora. Porque se ele não se Modani, né? Isso. Ele não ia poder botar tefilin. Não, nada a ver. Modani e tefilin são duas coisas. Sim. Se não tivesse desenvolvido a alma, sim, não queria fazer muitas coisas, não só... Enfim. Se não resida, não vai botar mais tefilin. Isso. Bom, então, no nível... Então, olhando agora do ponto de vista de Hassidut, a gente consegue ver o Modani de uma outra forma. E ele vai começar a entrar nos detalhes. Então ele pega assim, na tradução do Pshat, no nível simples do Modani, o que a gente diz? Eu agradeço a Hashem que me devolveu em mim Nishmati, a minha alma. E Hassidut faz questão de frisar o Nishmati, porque eu não digo, Hashem, obrigado por ter me devolvido a alma. É a minha? A minha.
que cada um tem a sua missão. A alma de cada um é importante por si só. Se a gente tivesse devolvido uma outra alma dentro da gente, não seria a mesma coisa. Não é a gente. Sim? Ou seja, isso tem a ver com a Yehidah, a minha conexão direta com Hashem. Tá? Daí por que enfatizar o Nishmati, minha alma? Essa minha ligação pessoal, específica com Hashem, que não é afetado por nada de impureza que possa ter no mundo. Por isso que assassinar não pode, né? Porque por causa da alma, né? Não pode tirar a alma do outro, né? A alma tem uma ligação intrínseca com o corpo também. Aqui, veja bem, deixa eu só frisar. Aqui ele está falando da ligação da alma com o Criador. Ele está enfocando mais por esse lado, no lado Yehidah. Sim? O lado de como que a alma está ligada lá em cima, na fonte. Lá, quando digo em cima, não é geograficamente. Tá? É no nível mais elevado. Tá? Muito bem. Por mais que, obviamente, a vida física é importante do ponto de vista da Torá, como a senhora falou, sem ter vida não tem como fazer as mitzvot, mas é preciso que ela esteja focada em algo mais espiritual. Então ele menciona aqui, por exemplo, uma história curiosa de um Hassid, Rav Yekutiel Lepler, que era um Hassid muito especial, uma longa história, ele era comerciante, enfim, mas o fato de ele não conseguir entender Hassidut, um jovem veio na sua cidade, repetiu as palavras que ele ouviu no Rebbe, e ele, apesar de ser um Hassid mais idoso, não conseguiu entender. Isso mexeu com ele. E ele chamou o jovem para sua casa, sentou com ele, me explica o que o Rebbe falou. E ele não entendeu. Me explica o que o Rebbe falou. Ele não entendeu. Enfim, era muito profundo, enfim. E em dado momento, o Rav Yekutiel Lepler resolveu que ele não pode viver sem isso. Enfim, mas ele não era tão Yeker assim. Lepler, não é Yeker. Esse é o nome da cidade, de Lepler. Yekutiel, da cidade de Lepler. Então, Lepler. Bom, enfim, tudo bem, que seja. Tá? E ele entrou tão fundo em Hassidut que se tornou realmente uma outra pessoa, completamente diferente. Ele realmente abriu um canal de conhecimento que ele não tinha. Esse que não está entendendo? Esse que não está entendendo. Às vezes isso ajuda a gente, os desafios ajudam a gente a descobrir ou desenvolver coisas que a gente achava que não tinha. E ele conseguiu, não só ele conseguiu entender, ele se tornou um dos grandes entendedores, vamos dizer assim, da Hassidut. Tudo bem. Em dado momento, o Alter Rebbe lhe propôs a dar uma brachá de Arichut Yamim, longa vida. E ele impôs uma condição. Ele falou, só se, imagina, o Rebbe já está te dando brachá de longa vida, ele falou, amém. Você falou, sim, claro. Ou não. Contanto que seja longa vida, com olhos para ver e ouvidos para ouvir. Não saúde, ele não está falando de saúde, ele não está falando de não ficar gagá, não é isso. Ele está falando que eu consiga enxergar Hashem e ouvir, mesmo. Ele falou, porque senão isso não é vida. Entende o que quer dizer? Então, o que é vida? Essa que é a ideia do que a gente falou antes, de que estava devolvendo em mim a minha alma, minha vida. Tá? É algo um pouquinho mais sutil. Então, isso daqui é olhando do ponto de vista da Hassidut, da Yehidah. Tá. Segundo, quando a gente fala a parte do Remes, Tchiat HaMeitim, ressurreição dos mortos. Alusão. Tá? A gente, obviamente, a comparação é muito distante, porque entre acordar de manhã e um corpo sair da cova, vamos dizer assim, a distância ainda é muito grande, tá? Mas quando você olha do ponto de vista da Yehidah, da alma, não é tão grande. Por quê? Porque não só isso. Tudo o que existe não foi criado. Está sendo criado a cada instante. Se renova.
sendo criado. Ou seja, se a palavra de Hashem não der energia, desaparece, some. Tá? O que significa, então, o que significa que a todo instante é Tchiat HaMeitim. A todo instante a gente está ressurgindo do nada. Só que a gente não percebe, porque a gente já está acostumado. Eu estou aqui um instante antes, um instante depois, então está tudo bem. Sim? Então, quando eu olho lá de cima, é outra coisa. Eu tenho que interromper porque eu fico até emocionada. O meu neto, que vai fazer 22 anos ainda, ele falou, Puba, ele me chama de Puba, Puba, você não sabe, a cada minuto a gente tem que agradecer a Kadosh Baruch Hu, a cada minuto a gente respira, os órgãos se mexem. Ele falou de uma maneira tão... assim, assim emocionado que ele estava, assim, explicando a cada minuto, você não sabe quantos milagres se operam no nosso corpo a cada instante. Ele falou então, é isso que eu estou falando. Se você olha de cima, aí você vê que realmente a cada instante. Tá? Então, Tchiat HaMeitim não é uma coisa tão distante do acordar de manhã. A gente envelhece. Sim, mas veja bem, o surgir do nada acontece o tempo todo. Até... Olhem para ali, depois vão para o espelho. Sim, vamos lá. A gente tem que falar modernidade toda hora, né? Seria. Ou você não olha para ali. Você está entendendo o negócio? Não olha Sim. para ali, vai no espelho. Olha para onde? Para a tela nova. Tá, vamos lá. Eu Próximo. acho que a gente ganha mais rose, né? Sim. Força. Existe uma força que a gente ganha que pode não ser exatamente a física. Não, a força do bem, claro. Sim. Né? A força da emuná, né? Porque a gente está chegando, está indo levar a gente aí sempre cada vez mais, né? Agora, quem consegue? Tá. Então, a ideia agora da Hassidut, em relação à ideia do penhor da alma, drush, sim? Tá. Então ele explica aqui o seguinte: a Hassidut explica, se você olha agora de novo do ponto de vista da Yehidah. O que é mesmo homilético, hein? Quando você pega o ovo, mistura, aí bota na frigideira, aí fica uma explicação homilética. Não, não tenho a mínima ideia. Tudo bem. Eu sei, eu também sou, mas não sei dizer. É uma explicação mais profunda. É só botar no Google, é isso, tudo bem. Vamos lá. A questão aqui é a seguinte. A gente tá falando. A gente está falando sobre a ideia de que a gente tem que devolver o penhor e ao mesmo tempo confiar. Basicamente foi o que a gente falou antes. Sim? Tá. A lógica é de que isso não seria algo justo, porque afinal de contas eu estou perdendo dinheiro. Fulano está me devendo. O que é certo, ele não nega, tem testemunhas, enfim, mas ele mesmo não nega. Sim? Ele tem que pagar. Ele não tem como. Então, o penhor é totalmente lógico. Sim? Agora, o que ele fala aqui é o seguinte: se a gente está olhando do ponto de vista da Hassidut, a gente vai ver que todas as mitzvot estão acima da lógica. Por quê? Mesmo aquelas mitzvot que têm uma explicação lógica, elas são ordens, mandamentos divinos. E é muita pretensão o ser humano dizer que ele entende qual é a lógica de Hashem. Então, até aquelas mitzvot, como o penhor, que é uma mitzvah lógica, mas como é Hashem que está mandando fazer, não é apenas uma questão de convenção. Os seres humanos chegaram à conclusão de que isso é necessário para a civilização existir. A gente está falando de algo divino. Se Hashem está mandando, é algo que está acima dessa lógica humana. E como está acima dessa lógica, então ele pode dizer, confia e devolve. Por mais que não tenha lógica. Por quê? Porque as mitzvot estão ligadas com o Criador,
que está acima da lógica. Mas isso só se você enxerga isso da perspectiva da Yehidá. Aí você consegue olhar as mitzvot de outra forma. Mesmo no mandamento não roubar também? Sim. Ou seja, em todas as mitzvot, por mais lógica que ela seja, tem um lado divino, que é totalmente fora disso. Ou seja, Hashem mandou não roubar. Você sabe por quê? Não. Eu posso achar que, porque não é justo, porque Hashem quer. Não, ele só foi lá e pegou, pronto. Por que quer roubar? Estava ali, nem pôde achado, pegar, não é roubado. pegou. Bom, enfim, mas o que ele está dizendo aqui é o seguinte, é que independe da lógica. As mitzvot estão acima da lógica, porque elas são a vontade de Hashem. Sim? Como eu tenho que cumprir... Os 10 mandamentos. Sim. Tudo isso que você está falando, Sim. tudo é melhor que coisa. Os 10 mandamentos não são lógicos. Não. Acho que são. Não faça outros deuses. Qual é a lógica? Não, o ímpeto de matar é um ímpeto que a pessoa tem. Não está escrito não matarás. Não. Não está escrito. Outra pessoa não assassinar. Em hebraico, matar é laharog. Laharó. O que está escrito é lo tirtzach, não assassine. Porque matar em legítima defesa não só é permitido. Como se deve. Sim. Pessoa É verdade. Então, a diferença é sutil, mas faz toda a diferença. Então tem lógica. Tem. Mas o que quer dizer? Mesmo dentro disso tem o lado divino. Ou seja, por que pode matar por legítima defesa? Porque Hashem manda. E por que não pode assassinar? Porque Hashem manda. Aonde está escrito que pode matar em legítima defesa? Abal leorgecha hashkem leorgos. Uma frase famosa do Talmud. Sim, e tem a história do ladrão, quando ele vem roubar uma casa, que o dono da casa, se matar o ladrão, ele está isento. Então tá no Por quê? Porque ele veio Talmud. para matar, então tem o direito de me defender. Então está no Talmud isso? Está na Torá também. Tá. A frase está no Talmud, mas a lógica está na própria Torá. Tem Tem? até as cidades, né? De refúgio, enfim. Então, quero dizer assim, mesmo dentro da lógica, tem o lado divino. E o lado divino sempre vai estar acima da lógica. Sim? Então, Hashem pode, entre aspas, cobrar da gente, tá bom, ele está devendo dinheiro, mas devolve o penhor para ele. Confia. Porque é dele. Está vindo de cima. Não está vindo pela lógica de baixo. Sim? Então, quando a gente enxerga isso desse ângulo, é outra coisa. Tá. E, por fim, a parte mística do modernismo. É como Aonde isso que faz tá com que a gente parte acorde bem, porque Sim. confia, né? Sim. Bom dia, Sim. porque a gente está Gratidão graças e- a ele. Então, tem gratidão e tem confiança. E confiança, quando a gente As duas acorda coisas. bem. Sim. Você precisa ensinar isso ao O Lula. capítulo- Ele precisa ensinar isso ao Lula para ele falar no julgamento. Capítulo 11, Vamos lá. a Hassidut do Moderni, Isso. Eu estou no capítulo 15. 15. Agora eu estou no 15. Já fui para frente. Sim? Muito bem. Na Kabbalah, a gente falou que é a união de Malchut com Yesod. Está Sim? no 15 já no final? Sim. Estamos tentando adiantar um pouco o expediente. Tá. Então, ele traz aqui o seguinte. Como Hassidut encara isso? Malchut, isso. Malchut significa o reinado de Hashem no mundo. Sim? A Sfirá que traz a energia de Hashem para o mundo. Sim? O tempo e o espaço são criados através de Malchut. A alma divina entra no corpo através de Malchut. O Malchut está ligada com as limitações Movimento. do tempo e do espaço. Movimento também. Bom, está dentro de tempo e espaço. Se tem espaço, tem movimento. Sim. Tem tempo. No ar, né? Tá. Ou seja, como Hashem está dentro do mundo. E a gente diz que a todo dia a pessoa se renova no Moderni, tá? Por quê? Porque existe uma energia que está acima do limite do mundo, que é o que ele chama do Chai Bekayam. Ou seja, existe Hashem como a gente enxerga
dentro do mundo, existe Hashem como ele está acima dos limites do mundo. Ou o sobrenatural e a natureza. Os dois são Hashem. A natureza não é uma entidade à parte. É Hashem dentro do mundo. Sim? E o sobrenatural é Hashem atuando acima do mundo. Sim? Tá. Então, quando a gente diz que os dois se unem, é porque do ponto de vista de cima, os dois são a mesma coisa. O natural e o sobrenatural é uma coisa só para Hashem. Sim. Tá? Tem as mesmas partículas. Sim. Então, aí a gente consegue ver a renovação que acontece a todo dia. O onipresente e onisciente. Isso. Porque a gente está conectado agora com a Yehidah, com a fonte. Tá? Então, uma vez que está com a fonte, a gente consegue ver com tudo uma coisa só. Ou seja, usando uma expressão que está num dos comentários, acho que é o Ramban, o natural são pequenos milagres do dia a dia. Mais ou menos essa é a ideia. Então você vê o sobrenatural dentro do natural. Tá? Então, com isso, a gente conseguiu pelo menos dar uma ampassã geral. E a gente vê que a ideia não é de que a Hassidut mudou alguma coisa na Torá, mas está jogando uma luz totalmente nova. Fica desvendado. Por isso que a gente consegue ver de outra forma. Bom, até aqui, basicamente, Muito lindo. o de hoje. Certo? Hoje a gente está saindo